Então, o conteúdo de hoje, né, vai ser continuidade ali dos números complexos. E hoje nós vamos falar um pouquinho das operações com os números complexos. Adição, subtração, multiplicação, né, o conjugado, se der tempo, a divisão e a potenciação da unidade imaginária, certo? Então, seja os complexos Z1 igual a A mais BI e Z2 igual a C mais DI, a adição, quando ocorre a adição, obtemos a soma adicionando as partes reais e as partes imaginárias. O que, que é isso? Como que eu vou somar dois ou mais complexo? Eu tenho que somar a parte real com a parte real do outro complexo e a parte imaginária com a parte imaginária do outro complexo. Ou seja, real com real, imaginário com imaginário. Lembrando, né, que o número complexo, né, ele tem essa forma aqui e ele é separado. Aqui é a parte real e a parte com a unidade imaginária i é a parte imaginária do número, certo? Então, são essa a diferença do número complexo. Ele tem a parte real e a parte imaginária. Então, eu vou somar a parte real de cada número, tipo esse A com esse C, e depois o B com esse D, que é a parte imaginária, certo? Não posso juntar parte real com parte imaginária. Na prática, é mais fácil de entender. Então, aqui é só o conceito. Então, para somar, eu preciso fazer a soma da parte real com parte real e imaginária com a parte imaginária. Na subtração, é parecido com a adição. Eu vou subtrair as partes reais e as partes imaginárias. Só que vou pegar o real e vou subtrair do outro real, e vou pegar a parte imaginária e vou subtrair da outra parte imaginária, tá? Na multiplicação, é um pouquinho diferente. Nós vamos obter o produto de dois números complexos ou até mais, multiplicando, né, eles, aplicando a propriedade da distributiva. Ou seja, eu tenho A mais BI vezes C mais DI. Como que eu resolvo? Eu faço a distributiva. Eu posso fazer A vezes C, A vezes D, D vezes C e B vezes D. Aplico a distributiva ali na multiplicação, multiplico aqueles termos e vou ter o resultado ali da multiplicação daqueles dois números complexos ou mais. Se eu tiver mais que um, eu tenho que multiplicar 2, né? Vamos dizer que eu tenho 3. Eu preciso multiplicar 2 e depois multiplicar o resultado pelo terceiro. E assim por diante. Se eu tiver 4, eu multiplico em 2 e depois pego os dois resultados e multiplico novamente. Ou de uma outra maneira, pode ser feito A vezes C menos B vezes D, mais, dentro do parênteses aqui, A vezes D mais B vezes C. Fecha o parênteses, resolve aqui dentro do parênteses e, no final, a unidade imaginária ali, certo? Então, vamos ver isso com os exemplos. Aplicar a adição, a multiplicação e a subtração dos números complexos a partir desses exemplos aqui. Então, vou mudar aqui a tela para os exercícios aqui. Então, só deixa eu cortar o primeiro exemplo aqui, que nós vamos começar pelo exemplo 8. Ele está de número 8 porque é continuação do conteúdo que eu trabalhei com vocês na semana passada, tá? Então, dados os números complexos, então Z1, então ali nós temos que o Z1 é igual a 5 mais 3i e o Z2 é igual a 6 mais 9i. Determine. Ele quer saber o resultado de Z1 mais o Z2. Quanto que vai me dar tudo isso aqui? Então, partindo do conceito da adição dos números complexos, eu vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, aqui, esse aqui é a parte real, certo? Ó, esse é a parte real e essa é a parte real do outro. O 3i
e o 9i são as partes imaginárias, porque eles estão acompanhados da unidade i, que é a unidade imaginária. Então, eu vou somar 5 mais 6. Então, vai ficar 5 mais 6. Vou pôr um mais aqui no meio. E vou somar as partes imaginárias. 3 mais 9i. Certo? Eu somo os números na frente do i aqui. E repito a unidade imaginária aqui. 5 mais 6 vai dar 11. 3 mais 9 vai dar 12. E pronto. Calculei a soma daqueles dois números complexos. Com o tempo, vocês conseguem fazer direto. 5 mais 6, 11. 3i mais 9i, 12i. Pronto. Somei aqui os dois números complexos e tive o resultado de um terceiro número complexo, né? Então, esse aqui é um resultado da soma e também nos deu um número complexo. Só vou dar uma dica aqui, ó. Se aqui dentro der um número negativo, você vai fazer mais com menos e vai deixar o menos aqui, tá? Então, eu sempre coloco mais para separar os dois termos, mas se aqui dentro der negativo, tem que fazer o joguinho de sinal e vai permanecer o negativo aqui fora daí. Beleza? Então, agora vamos para o exemplo 8. O exemplo 9, desculpa. O 8 eu acabei de fazer. Então, o exemplo 9. Então, aqui nós temos, dados os números complexos. Então, novamente, ali, Z1 igual a 2 menos I. E o Z2 igual a menos 5 menos 7i. Calcule Z1 menos o Z2. Então, ele quer saber esse resultado. Nós temos aqui uma subtração desses dois números complexos. Então, a subtração é mesmo parecido com a adição. Subtraio real com real, imaginário com imaginário. Então, vai ser 2 menos 5. Ó. Então, perceba que aqui eu tenho um menos 5. Então, vou ter que colocar esse menos 5 dentro do parênteses, porque eu tenho que fazer esse joguinho de sinal, tá? Então, essa aqui é a parte real e a parte real. Mais o outro termo, que vai ser a parte imaginária. Menos 1, eu tenho aqui na frente do i um 1, que não aparece. Como tem um menos, é menos 1. Menos, por que menos? Porque é uma subtração, menos 7. E eu percebo que aqui o menos 7 também vai ter que ir dentro do parênteses, porque aqui, ó, eu tenho negativo. E, certo? Então, aqui, ó, parte real, parte real. Aqui, imaginária e imaginária. Então, é subtração. Então, esse menos aqui é o menos da subtração. E esse outro menos aqui é o menos da subtração. E eu coloquei esse mais para juntar as duas parcelas, para não ficar sem sinal aqui no meio. Então, eu coloquei esse mais, tá? E aqui, como o menos 5 era negativo, eu tive que colocar eles aqui dentro do parênteses, tá? E aqui o menos 7 era negativo, coloquei dentro do parênteses, porque o sinal, eles têm que fazer o joguinho aqui. Então, aqui na outra linha vai ficar 2, menos com menos, vai ficar mais 5. Repito mais aqui do meio. Menos 1 eu vou repetir. E esse menos com esse menos, o menos daqui com menos do 7, vai ficar mais 7. I, que é a unidade imaginária. Beleza? Continuando aqui. 2 mais 5, 7. Mais devo 1 e pago com 7, me sobra 6 positivo. Positivo com positivo de fora vai dar positivo. Como está acompanhado da unidade imaginária esse termo aqui, tem que colocar o i ali. Então, o Z1 menos o Z2 teve como resultado 7 mais 6i. Então, na subtração, tem que cuidar muito com os joguinhos de sinais aqui que acontece a todo momento, tá?
Se todos forem positivo, aqui vai ficar só um menos, né? Então, vai fazer normal. Vamos dizer que eu tinha lá o Z1 fosse 2 mais 5i, e o Z2 fosse 3 menos, mais 6i. Então, eu tenho uma subtração disso aqui. Como que eu ia fazer lá? Então, o correto, né? Eu tenho 2 menos 3. Se eu tenho 2 e devo 3, eu fico devendo 1, porque é uma subtração. Eu tenho 5 e devo 6, devo a parte de baixo, porque eu estou diminuindo, vou ficar devendo 1i também. 1i ou somente i, tá? Então, é correto. Isso, das duas maneiras aqui está correto, tá? O 1 não precisa aparecer, tá? Só essa dica que eu dou para vocês. Então, aqui fiz também um outro exemplo de subtração. Tranquilo? Agora nós vamos para a multiplicação, que era o exemplo 10. Deixa eu cortar aqui, só pegar o 10. Então, agora é uma multiplicação. Eu quero esse Z1 multiplicado pelo Z2. A forma mais rápida e mais prática é fazer a distributiva. Vocês já conhecem esse truquinho aqui. Então, o 2 menos 4i é o Z1, vezes o Z2, que é 3 menos 5i. Então, eu vou multiplicar, fazer a distributiva. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 5. 2 vezes menos 5, 2 vezes 5, 10. Como é negativo, menos com mais vai dar menos. Como eu tenho i aqui, é menos 10i. Agora eu vou pegar aqui, menos 4i vezes 3. Menos com mais dá menos. 4 vezes 3 dá 12. Como eu tenho i, repito o i aqui. E agora, por final, eu vou pegar o menos 4i vezes o menos 5i. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 5 vai dar 20. Agora, perceba, eu tenho i vezes i. I vezes i vai dar i ao quadrado. É a mesma coisa que x vezes x, que dá x ao quadrado. Tá? Então, continuando aqui. 6 menos 10i com menos 12i vai dar menos 22i. Mais 20i ao quadrado. Porém, aqui eu tenho esse i ao quadrado. Então, eu tenho que tirar esse i ao quadrado daqui. Porque o número complexo ele tem essa característica aqui. Parte real e parte imaginária. Eu não tenho a parte imaginária ao quadrado. E daí aqui vem o conteúdo da aula anterior. Que o i ao quadrado é igual a menos 1. Né? Nós vimos anteriormente, né, que o i ao quadrado vale menos 1. Então, eu vou continuar aqui. Eu vou tirar esse i ao quadrado. Eu vou tirar esse i ao quadrado daqui e vou substituir por menos 1. Porque o i quadrado vale menos 1 nos números complexos. Vai ficar 6 menos 22i, mais com menos, vai dar menos, 20 vezes 1 vai dar 20. Agora eu vou pegar e vou juntar. Eu tenho 6 e devo 20. Tenho 6 e devo 20. Devo 14. E devo 22i. Pronto. Ó. Esse é o resultado da multiplicação de dois números complexos. Se eu tivesse um terceiro, eu teria que pegar esse resultado e multiplicar pelo terceiro número complexo. E assim por diante. Faço em dois os grupinhos ali da multiplicação. E aqui eu tenho esse número complexo resolvido. Eu poderia ter também a seguinte forma. Vamos dar um outro exemplo aqui. 6 menos 2i vezes 6 mais 2i. Vou fazer normal. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 2i vai dar 12i. Menos 2i vezes 6 vai dar menos 12i.
E menos 2i vezes mais 2i vai dar menos 4i ao quadrado. 2 vezes 2, 4i vezes i ao quadrado. Perceba aqui uma coisa. Eu devo 12 e tenho 12. Então, aqui vai dar zero. Vai sobrar menos 4i ao quadrado. Vou fazer a troca. Vou tirar o i ao quadrado e vou colocar menos 1 aqui. Porque o i ao quadrado vale menos 1. 36, menos com menos na multiplicação dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 36 mais 4 dá 40. Perceberam que o resultado de dois números complexos numa multiplicação, eu obtive um número complexo, e esse número complexo, além dele ser complexo, ele é real, porque ele só tem a parte real e não tem a parte imaginária. Também, quando vocês multiplicar dois números complexos, às vezes vocês vão obter somente o número real. Mas lembrando que todos os números são complexos. Beleza? Agora eu concluí aqui, eu posso fazer um corte do vídeo. Alguma dúvida dessas questões aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou com dúvida? Quer que eu reexplique alguma coisa? Ou posso seguir? Quiserem deixar lá no chat escrito, eu leio lá. Estou esperando alguma resposta no chat. Ou já tem um monte e eu não li? Tem 7 aqui. Deu para compreender um pouquinho da soma e da multiplicação ali? Podemos seguir, então? Então vamos seguir. Qualquer coisa, vale. Agora nós vamos ver o conjugado de um número complexo. O que seria o conjugado? Denomina-se conjugado de um número complexo, z, igual a mais bi, ou número complexo z, ó, percebo que tem um risquinho em cima, então quando eu vou indicar o conjugado, tem um risquinho em cima do z, é igual a menos bi. O que aconteceu aqui? O conjugado, você faz com que o mais da parte, o sinal da parte imaginária, que é um mais, vire menos. E se fosse um menos, ia virar um mais aqui, tá? Esse é o conjugado. Eu vou trocar o sinal da unidade imaginária. Só isso. Muito simples. Trocar o sinal da unidade imaginária, eu obtenho o conjugado daquele número. Para que eu vou ter que fazer isso? Para quando eu for fazer a divisão, eu resolver esse problema lá na divisão dos números complexos, que vai ser muito útil. Então, por isso que nós vamos ver o conjugado. Então, o exemplo 11 é só para nós trocar o sinal da unidade imaginária. E se não tiver unidade imaginária, continua sendo o número real. Não troca sinal nenhum daí. Beleza? Então, eu vou dar um print aqui e vou mudar lá na outra tela e vou fazer junto com vocês o exemplo 11. Então, vamos fazer o exemplo 11. É o conjugado. Só vamos trocar o sinal da unidade imaginária. Então, aqui na letra A, o conjugado da letra A vai ser o Z com risquinho em cima, vai ser igual. Quem que é a unidade imaginária? Que acompanha o I aqui. Então, é menos 2I nesse caso. Como eu vou trocar o sinal, ele vai ficar mais 2I. Pronto. Achei o conjugado da letra A. Só isso, trocar o sinal da unidade imaginária. Na letra B, então, o conjugado daquele número da letra B é 5. Vou trocar o sinal da unidade imaginária. Era mais I. Vai ficar sendo menos I. Da letra C, é a mesma coisa. Vou pegar o Z. Então, ó, é menos 7 aqui. Eu vou repetir o menos 7, que é a parte real. A parte imaginária é o mais 3i. Vou trocar o sinal. Então, vai ficar menos 3i. Achei o conjugado dele. Na letra D, percebam o seguinte, que só temos a parte real na letra D. Então, o conjugado de menos 9 vai ser o próprio menos 9, porque eu não tenho parte imaginária. Então, a parte imaginária é zero, ela não existe aqui nesse caso, é zero, né? Então,
não tem que trocar sinal de nada aqui. E na letra E, o conjugado de 2i, eu só tenho a parte imaginária aqui. A parte real é zero, não aparece. Então, o conjugado de 2i é o menos 2i. Então, eu troquei o sinal dele aqui. E seria isso a parte do conjugado. Eu pego a parte imaginária e inverto o sinal. Se é menos, eu coloco mais. Se é mais, eu coloco menos. Só isso aqui. Tranquilo? Esse é o mais fácil dessa parte dos números complexos. E sabendo o conjugado, nós conseguimos fazer a divisão entre dois números complexos. Como que nós fazemos a divisão? Seja o Z1 e o Z2 com Z2 diferente de zero, ou seja, o Z1 dividido pelo Z2. Só que o Z2 tem que ser diferente de zero, porque eu não consigo fazer uma divisão por zero. Como que eu vou dar? Eu vou pegar 5 balas, por exemplo, e vou dar para nada, porque zero não é nada. Então, não tem cabimento isso. Não existe divisão por zero. É uma indeterminação na matemática. Então, não tem como eu dividir alguma coisa para nada. Então, por isso que a parte de baixo não pode ser zero. Qualquer coisa diferente de zero. Dividir Z1 por Z2 consiste em multiplicar ambos pelo conjugado de Z2. Então, a divisão de Z1 por Z2 é a mesma coisa que eu pegar o Z1 e o Z2 e multiplicar pelo conjugado do Z2. Ou seja, ambas as partes eu tenho que multiplicar pelo conjugado do Z2. Então, vamos ver isso na prática. Então, eu vou fazer o exemplo 12 com vocês. Então, aqui nós temos o exemplo 12. Então, quem que é o Z1? O Z1 está dividindo pelo Z2. Então, o Z1 é 1 mais 2i e o Z2 é 1 mais 3i. Para eu fazer essa divisão, eu tenho que multiplicar tanto o Z1 quanto o Z2 pelo conjugado do Z2. Sempre pelo conjugado do número que está embaixo. Então, nesse caso, o Z2, o conjugado dele, vai ser 1 menos 3i. O conjugado desse número é quando eu faço o quê? Inverto o sinal da unidade imaginária. Então, aqui eu vou multiplicar por 1 menos 3i e a parte de baixo por 1 menos 3i. E aqui eu vou fazer a multiplicação. Ó. Veja que a parte de cima eu tenho dois números complexos. Então, eu resolvo a multiplicação entre dois números complexos. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes menos 3i vai dar menos 3i. Eu tenho que fazer a distributiva, certo? Mais 2i vezes 1 vai dar mais 2i. Mais 2i vezes menos 3i. Mais com menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6. I vezes i dá i ao quadrado. Pronto, multipliquei a parte de cima. Agora vai ser a parte de baixo. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 3i vai dar menos 3i. Mais 3i vezes 1 vai dar mais 3i. E mais 3i vezes menos 3i, mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. E i vezes i dá i ao quadrado. Agora eu também tenho que fazer aquela troca. Trocar o i ao quadrado por menos 1, tá? Então, aqui na parte de cima, nós vamos ter 1 menos 3i mais 2i vai dar menos i, certo? Menos 6 vezes o i ao quadrado. Só que o i ao quadrado vale menos 1. Na parte de baixo, nós vamos ter 1. Devo 3i e pago 3i, dá 0. Desaparece.
Na parte de baixo ainda vai sobrar o quê? Menos 9 vezes o i ao quadrado, que o i ao quadrado vale menos 1. Continuando lá, então, 1 menos i, repetir aqui, e vou fazer essa multiplicação. Menos com menos dá mais, 6 vezes 1 dá 6. Aqui embaixo, vou repetir o 1, menos com menos dá mais, 9 vezes 1 dá 9. Terminando aqui, eu tenho 1 mais 6, que é os números reais, eu posso somar, vai dar 7. E vou repetir o menos 1, que eu não posso somar. O menos i, quer dizer. 1 mais 9, 10. Esse aqui é uma das opções da resposta da divisão desses dois números complexos. Ou ainda, eu poderia deixar da seguinte maneira. Separar. O 10 está dividindo tanto 7 quanto menos i. Então, poderia ser 7 divididos por 10 menos i divididos por 10. Também estaria certo. Ou ainda, 7 divididos por 10 menos. Quem está aqui na frente do i que não aparece? 1. 1 divididos por 10 e coloco o i aqui fora da divisão. Também estaria correto. Então, essas três modelos aqui, eu posso representar o resultado final da divisão. Então, a divisão é um pouquinho mais complicado, porque eu preciso achar o conjugado, e eu tenho duas multiplicações, numerador com numerador, denominador com o outro denominador, que seria o conjugado da parte de baixo. Feito todo o processo da multiplicação, junta o que dá para juntar, faz a troca do i ao quadrado por menos 1, termina o cálculo e segue em frente. Fechou aqui. Então, a parte da divisão seria isso aqui, beleza? Agora, para encerrar, falta só a parte da potenciação de i, potenciação da unidade imaginária. Então, aqui, eu trouxe isso aqui para nós fazer junto. Observe, quanto que será que é i elevado a zero? Tem uma definição na matemática que diz que todo número elevado a zero é sempre 1, certo? Então, i elevado a zero é 1. Só não, todo número elevado a zero é sempre 1, com exceção do zero. Zero elevado a zero não existe, também é uma indeterminação. Então, i elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1, menos o zero, certo? I elevado a 1 também tem uma definição que diz que todo número, né, toda a base, que é a parte de baixo ali aqui, né, i elevado a 1, aqui nós temos a base, né? Então, toda a base elevada ao expoente 1 é sempre ela mesma, é sempre a base. Então, nesse caso, é i. Se fosse 2 elevado a 1, é 2. Então, toda a base elevada ao expoente 1 é a própria base. É uma definição também matemática das potências. I ao quadrado. I ao quadrado, por definição da unidade imaginária que nós vimos na aula anterior, da semana passada, é menos 1. Então, i ao quadrado é menos 1, por definição da unidade imaginária. E agora, como que eu calculo o i ao cubo? O i ao cubo, eu não posso dizer que é i vezes i ao quadrado. Por que ele deu o cubo? Eu tenho uma multiplicação de mesma base. Na multiplicação de mesma base, eu repito a base i e somos expoentes. 1 mais 2 dá 3. Então, por isso que ele é o i ao cubo. Então, eu posso fazer dessa maneira aqui, para mim saber o resultado. I elevado a 1 é i. I elevado ao quadrado é menos i. É menos 1, desculpa. I vezes menos 1 vai dar menos i. Então, i ao cubo é igual a menos i. E a quarta, como que eu acho? É a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. Então, é a mesma coisa que menos 1 vezes o menos 1. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1 é 1. E como que fica o i na quinta? É a mesma coisa que o i na terceira vezes o i ao quadrado. Quanto que é o i na terceira? Eu achei aqui que é menos
i. E quanto que é o i ao quadrado? Por definição, é menos 1. Menos com menos dá mais. 1 vezes i dá i. E se eu fosse fazer o i na sexta? O i na sexta é i à terceira vezes i à terceira. Então, i à terceira é menos i. Menos i vezes menos i, menos com menos dá mais, i vezes i dá i ao quadrado. E i ao quadrado eu sei que vale menos 1. Então, i na sexta é igual a menos 1. E o i na sétima é o i à quarta vezes o i à terceira, eu posso dizer assim. O i à quarta é 1. E o i à terceira é menos i. 1 vezes menos i vai dar menos i. E se for continuar desse raciocínio, a gente vai para frente e não para mais. Mas o que eu quero que vocês percebam? Ó, o i a 0 é 1. O i na 1 é i. E o i na 2 é menos i. E o i na terceiro é menos i. E percebo que aqui ele volta a se repetir. Ó. Mais 1, mais i, menos 1, menos i. Ele sempre tem esse ciclo. A cada 4 potências, a cada 4 potências, eu peguei 3 aqui só. A cada 4 potências, ele volta a se repetir esse ciclo aqui. Então, ele volta a repetir. Então, se eu continuasse aqui até o i mais 4 para frente, o i8, o i9, o i10, o i11, eu ia ver que ia continuar repetindo. Então, para ficar de um modo mais fácil, para não ficar sempre testando, a gente vai ter com base essas 4 potências primeiras aqui. Que o i na 0 é 1, o i na 1 é i, e o i ao quadrado é menos 1, e o i à terceira é menos i. Então, essas, né, que eu vou precisar decorar. I a 0 é 1, i na 1 é i ao quadrado é menos 1, e i à terceira é menos i. Então, essas 4 eu preciso decorar. Por quê? Porque a definição diz a potência de i a k, sendo k pertencente aos inteiros, sendo k um número inteiro, é obtido dividindo o expoente k por 4 e considerando o resto t da divisão como um novo expoente de i. Como que vai ficar isso na prática? Assim pode ser que está meio confuso, mas vamos ver na prática lá como que ficaria isso. Vamos fazer aqui o exemplo. Eu não vou cortar esse, vou deixar aqui para vocês terem uma base. Vou fazer o exemplo 13, a letra A com vocês. E daí, se precisar de espaço, eu vou cortar aqui. Só deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui. Mover. Acho que aqui. Isso. Deixar aqui. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? O i na 12. Como que eu vou calcular o i na 12? A definição diz que eu tenho que pegar o expoente e dividir por 4. Então, o expoente é 12. 12 divididos por 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, é 12. O resto é 0. E eu vou pegar o resto como um novo expoente de i. Então, i na 12 é igual a i na 0. Quanto que é i na 0? Todo número elevado a 0 é 1. Então, o i na 12 é igual a 1. Só isso. Na letra B, vou pegar o i na 19. Vou pegar o 19 e vou dividir por 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, vai ser por 4. 4 vezes 4, 16. Sobrou 3. Então, vou pegar o novo expoente do i, vai ser o resto. Sobrou 3. Então, aqui vai ser i à terceira. Quanto que dá i à terceira? I à terceira é menos 1. É menos i. Então, i elevado a 19 é menos i. Pronto, calculei a potência. Vou pegar lá i elevado a 1.601. Vou pegar 1.601 e vou dividir por 4. 16 vai dar por 4, dá 0. Vou abaixar o 0 vai dar por 0. 4 vezes 0 vai dar 0. Vai sobrar 1, 1 só vai dar dividir por 0.
4 vezes 0 dá 0. E sobrou o quê? O resto 1. Então, i elevado a 1601 é igual a i elevado a 1. Todo número, né, elevado ao expoente 1 é a própria base. Então, é o próprio i. Então, i elevado a 1601 é igual a i. Agora eu vou para essas duas aqui. Então, a 2.000, i elevado a 2.000. Vou pegar 2.000, vou dividir por 4. Vai por 20, que dá 5. Certo? Dá 0. Como sobrou 2 zero, coloco o 0 aqui. E eu sei que o resto é 0. Então, i a 20 é igual a i elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. E eu vou pegar i elevado a 2002. 2002, vou dividir por 4. Vai por 20, vai dar por 5, né? Tem um 0 para baixar, coloco um 0 aqui, agora abaixo 2, o 2 não dá para dividir por 4, coloco mais um 0, e o 0 aqui, sobra 2 de resto. Então, i elevado a 2002 é igual a i elevado ao resto 2, que é i elevado ao quadrado. O i elevado ao quadrado, por definição da unidade imaginária, é menos 1. Então, eu vou somar i elevado a 2000 mais i elevado a 2002, que é a mesma coisa que 1 mais menos 1 que está aqui. Eu tenho 1 mais devo 1 é 0. Então, isso aqui tudo é igual a 0.